Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo de número 11, versículo de número 17, até o versículo de número 27. Os irmãos acharam? Vamos assistir o nosso último ato litúrgico, que é o vídeo introdutório dessa série de João. E lembrando que, se possível for, mantenham as crianças no espaço de culto, mas eu sei que isso não é fácil. E por saber disso, e não só eu sei, como a igreja como um todo sabe, nós temos um espaço destinado às crianças, onde elas serão instruídas no Evangelho da Graça, da mesma forma que os adultos. Porém, nós adoramos em comunidade, e a nossa comunidade não é formada por homens ou mulheres, por jovens ou adultos, por crianças ou idosos. Ela é formada por todo tipo de gente, de toda classe social ou faixa etária. É formado pela comunidade, pela comunhão dos santos. Ditas essas coisas, vamos assistir o vídeo introdutório como último ato preparatório para o sermão. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 11, do 17 ao 27. Está escrito assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. E por isso, muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Somente isso. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e vamos orar. Deus, obrigado por esse texto tão poderoso. Obrigado por esses poucos versículos
mas tão profundos, tão cheios de ensinamento, de poder, de graça, de amor, de glória, que eu me sinto tão pequeno para expor a verdade de que o Senhor é a ressurreição e a vida. E quem crê no Senhor viverá, mesmo que esteja morto. Ó Deus, como não existe homem com habilidade suficiente para expressar a profundidade desse texto, e eu não sou diferente, eu me ponho em tuas mãos e peço, usa-me e fala com a tua igreja. Traz a maravilha do Evangelho aos nossos olhos e enche o nosso coração de esperança. É isso que nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Nem sempre a esperança grita. Às vezes a esperança apenas sussurra. Outras vezes a esperança simplesmente observa em silêncio, sentadinha no canto da casa, envolta a lágrimas secas e, nesse caso, cheiro de sepultura e uma multidão de vozes que tenta consolar. Isso também às vezes acontece com a fé. Do mesmo jeito que às vezes a esperança não grita, ela sussurra, às vezes a fé não é capaz de correr. Ela simplesmente dá passinhos devagar, com os olhos marejados e o peito apertado. Tem momentos que a esperança é tão fraquinha e a fé é tão impotente que a gente chega a pensar que perdemos a ambas. Mas mesmo quando a fé está fraca e quando a esperança é pequena, conforme o texto que nós acabamos de ler, Jesus continua vindo. Este é um daqueles textos que não são apenas para ensinar. Esse é um dos textos feitos para nos sustentar. E isso se deve porque todo crente que aqui está já teve uma Betânia na vida, uma casa da aflição. Betânia significa casa da aflição. Todo crente já chorou um quarto dia. E todo crente precisa ouvir da boca do Salvador: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo depois de morto, viverá. O título do meu sermão é: quando a esperança está quieta, quando a fé está quieta, a vida está mais perto de chegar. Jesus vai confrontar a morte e a incredulidade, revelando-se como a ressurreição e a vida. Na semana passada, nós vimos nos versículos de número 1 até o 16, desse mesmo capítulo, que Jesus, assim que recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, se demora mais 2 dias. Ao invés de correr, que seria o esperado, ele permanece onde estava. Naquele sermão nós aprendemos que o amor de Cristo jamais pode ser medido pela velocidade com que ele chega. Mas sim, o amor de Cristo tem que ser medido pela profundidade do propósito das suas ações. Isto é, pela profundidade do agir de Deus em Cristo Jesus. Nós vimos que a demora de Jesus não foi descaso, não foi abandono, era intencional, era desígnio de Deus. Nós fomos ensinados também que a demora não foi falta de compaixão, era pedagogia para ensinar ou para formar a fé nos seus discípulos. Jesus chegou ao ponto de dizer: muito me alegro de não ter estado lá. Mas aí ele completa: mas isso foi para que vocês creiam. E então, no ponto mais escuro do sermão passado, quando tudo parecia perdido, Jesus se levantou e disse: vamos,
Vamos até Betânia. E hoje nós continuamos essa caminhada até Betânia. Mas agora ele não está mais a caminho. Agora ele chega. E quando Jesus chega, meus irmãos, algo acontece. E por que algo acontece? Porque Jesus não traz meras palavras de conforto. Ele traz revelação, ele traz a sua própria identidade, ele traz a vida. Esse é o momento da história do Evangelho de João, o primeiro momento em que a teologia desce até a tumba. É quando a promessa recebe nome, rosto, voz, lugar, identidade, endereço. É aqui, nesse texto, que o Evangelho mostra que a ressurreição não é uma coisa da cabeça, que a ressurreição não é apenas um evento futuro. A ressurreição é uma pessoa. A ressurreição é Jesus. Uma pessoa presente, uma pessoa poderosa, uma pessoa viva. A ressurreição no texto é a de Lázaro. Mas a ressurreição e a vida no texto chama-se Jesus. Esse é o texto em que a ressurreição se encarna. Em que a ressurreição toma corpo e deve ser vista por todos nós. Ditas essas coisas, nós entendemos que quando Jesus chega em Betânia, o tempo e a morte que já estavam naquele lugar vão ter que ceder espaço a ele. Olha comigo o versículo de número 17. Chegando, pois, Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. O 4º dia tinha chegado e até o 4º dia o que nós temos é o silêncio de Deus. E por que o autor enfatizou 4 dias? Porque 4 dias, em primeiro lugar, já indicava que o corpo estava em decomposição. Mas também havia um outro aspecto. A crença judaica estabelecida nas Midrash, e o que é as Midrash? As Midrashis eram um gênero de literatura dos rabinos, uma interpretação dos textos bíblicos a partir de um método interpretativo judaico. Às vezes oculto, às vezes simbólico, às vezes místico, mas era um jeito que eles interpretavam o texto e eles escreviam essa Midrash. Conforme a Midrash, a alma deixava o corpo no 3º dia. Olha que interessante. Em termos biológicos, no 4º dia o corpo entra em decomposição. Para a crença judaica, a alma vai embora no 3º. Então, no 4º dia, é impossível ter a ressurreição. De forma bem prática, Jesus chega quando a esperança natural já tinha ido embora. E este ato não é um ato singular. Porque muitas vezes Deus só chega no 4º dia da nossa vida. Muitas e muitas vezes, Deus só chega quando toda possibilidade humana já foi embora. O cenário aqui é caótico. O cheiro da morte já tinha impregnado toda aquela casa. 4 dias chorando, meus irmãos, os olhos já estavam secos. Já não tinha mais lágrima. Você que deve ter passado por isso, todos nós já passamos. Por um dia, por uma noite, por um sofrimento atroz, e a gente chora. Chega uma hora que não tem mais lágrima. Chega uma hora que o olho não produz mais lágrima. Esse é o cenário. E Jesus chega. Chega tarde? Não. Ele não chegou tarde. É verdade que ele chegou quando os homens já tinham enterrado a esperança. E é justamente aqui que ele se revela como aquele que nunca será vencido pela morte. Quando a gente olha para o texto, a gente tem que entender que quando tudo parece morto, Jesus nos aponta para a maior verdade de todas do Evangelho. Ele é a ressurreição e a vida. E o tempo, o 4º dia,
não é capaz de desfazer nenhuma promessa de Deus. Pelo contrário, o tempo só é palco da glória. Eu gostaria que você soubesse que o tempo de Cristo é soberano na vida de Marta, na vida de Maria, na vida de Lázaro, na sua e na minha, mesmo quando não compreendemos. E se o tempo de Cristo é soberano e perfeito, esperar nunca é inútil, meu irmão. Esperar é ato espiritual, é fé. Esperar não é inutilidade. E nós devemos esperar, tendo a certeza que o tempo de Deus não se atrasa. Mas por que ele demora? Porque às vezes o tempo de Deus amadurece o nosso coração. Às vezes esperar é a academia da alma. É a formação da musculatura do espírito. E se você porventura já enterrou as suas promessas, ou não acredita mais, ou está desesperançado, meu irmão, olha para esse texto e creia que Jesus ainda pode chegar à sua Betânia. Não desista, pelo amor de Deus, não desista. Mesmo se tudo parecer perdido, quem foi que disse que terminou? Só Deus tem essa palavra. E aqui no texto, nada havia terminado. Olhe para o texto mais uma vez e perceba que não foi apenas o tempo que foi vencido. Jesus teve que vencer uma outra coisa. Jesus teve que vencer o peso do luto, o peso da tradição morta, o peso da religiosidade sem vida. Olha comigo o versículo 18 e 19. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 3 quilômetros. Apenas 3 quilômetros. E por isso, por ser tão pertinho, muitos dentre os judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Tinham ido ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Percebe que Jesus, que é a esperança, está perto. Mas há um peso de luto naquele lugar. Uma multidão se dirigiu de Jerusalém, uma multidão de religiosos, saiu de Jerusalém e foi em direção a Betânia. E por que eles fizeram isso? Porque o consolo era uma espécie de ritual coletivo religioso. Consolar alguém, e eu já disse a vocês no sermão passado, Marta, Maria e Lázaro eram pessoas conhecidas e queridas, não só do círculo de Jesus, mas também do círculo do templo, daqueles que orbitavam em volta do templo de Jerusalém. Então, com a morte de Lázaro, o consolo é um ritual, mas faltava algo. Faltava esperança viva. O consolo humano, ele não é capaz de trazer esperança. Ele não é capaz de converter o luto em fé. E às vezes a gente anseia pelo consolo humano. Meus irmãos, se você receber apenas o consolo humano no momento da dor, você terá a dor preservada por mais tempo. Quando o luto acontece, o ideal é que a família venha ficar sozinha o mais rápido possível. Porque ela precisa superar isso. Quanto mais consolo, quanto mais gente em volta, mais perdura a dor. A dor vai sendo mantida, ela vai sendo revivida. Mas aqui no texto, a gente precisa entender que existe um outro tipo de luto. Um luto muito mais profundo do que esse luto da morte. E o luto é que muitas vezes nós estamos do lado da religião, mas léguas de distância da ressurreição. E é isso aqui que está acontecendo.
Está todo mundo em volta da religião, todo mundo chorando, todo mundo se consolando. E a ressurreição? A ressurreição? A ressurreição está longe. Veja a cena comigo. As ruas estão cheias de religiosos. Lábios estão repletos de palavras de consolo. Mas essas palavras não são profundas o suficiente para transformar o coração. É tão interessante que Betânia, que é a casa da aflição, fica só 3 quilômetros de Jerusalém, que é o lugar da bênção, da presença de Deus. Mas nesse cenário, estavam todos longe do céu. Religiosos, Jerusalém, Betânia, todo mundo. A casa, a cidade, o templo estava cheio de gente, mas completamente vazio de esperança. Esse talvez seja o maior engano de Satanás. É colocar na nossa cabeça que a gente deve estar, por estar perto da religião, a gente também está perto da fé e do céu. Esse é o maior engano do diabo. É nos fazer acreditar que nós, ao participarmos da religião, nós temos o nosso terreninho no céu. Isso não é verdade. E não é verdade porque os homens trazem apenas consolo. A religião traz apenas palavras e só Jesus traz a ressurreição e a vida. E Jesus oferece uma coisa que é fabulosa, ele oferece a sua presença, ele oferece a sua intimidade, ele oferece suas lágrimas. Você vai ver o texto na sequência, domingo que vem, ele oferece tudo aquilo que ele é. Ele não vem só com discurso de consolação. Ele vem de verdade, ele está ali. E não está ali só com palavras, ele está ali com poder. Grava bem isso. E pelo amor de Deus, não se contente em estar perto da religião e longe de Jesus. Não se contente com isso. Não aceita isso de jeito nenhum. Rompa com isso. A religião tem palavras, mas nunca terá poder. E aqui no texto, em meio a essa multidão de consolo vazio, em meio a essa multidão de falas, Marta se levanta. E Marta se levanta, e aqui é fabuloso, porque ela é capaz de caminhar, mesmo quando a sua alma está completamente partida. É fabuloso isso. Ela se levanta com a alma destruída. Olha o texto comigo, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E antes que você critique Maria, daqui a pouco a gente vai entender o temperamento dessas duas. Aqui, meus irmãos, a esperança que está fraquinha, a luzinha que está apagada, a fé que não consegue dar mais um passo, se levanta e sai ao encontro. Marta tem iniciativa. Marta era ativa lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Marta está atarefada com a casa, lavando a louça, servindo comida, recebendo os convidados. Maria é mais contemplativa, Maria é mais introspectiva. Maria não ficou sentada porque tinha perdido a fé. Não, era o temperamento dela. Ela esperava um pouco mais. Já Marta era impulsiva. Mas essa impulsividade é tão linda nesse texto, é tão linda. Porque a fé de Marta, mesmo pequenininha, não permitiu que ela esperasse sentada. Fez com que ela saísse correndo. Pensa nisso, ela vai de encontro à promessa. E nós temos um grande contraste aqui, e é um contraste da vida. Enquanto o luto paralisa, a fé
mesmo desse tamanhozinho. E Jesus disse isso: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para a montanha, para ela se jogar no mar, e ela vai fazer. Mesmo a fé pequenininha, ela se movimenta. Mesmo com a dor, ela move montanhas. O luto nos paralisa, o luto nos mata, mas a fé gera vida. E vida em abundância. Marta aqui não tem tudo resolvido no seu coração. Não pense isso. Não pense que ela é um super crente. Não pense que ela tem todas as respostas. Ela está de luto, ela está chorando, ela está com dor, mas mesmo assim, ela ainda vai. E esse passo que vai até Jesus, daquele que está doendo, e ele faz uma oração dizendo: Jesus, me ajuda, daquele que está sangrando, e ele só balbucia a palavra, o nome, Jesus. Esse passo de clamar a Jesus é o que tira a pessoa do desespero e leva a pessoa para a vida. A fé de quem corre até Jesus vai mais longe do que toda a religião de um homem que não dá um passo. E aqui nós temos uma das coisas mais bonitas desse texto. Marta foi até Jesus e sua história virou evangelho. Por que virou evangelho? Ora, meus irmãos, todas as vezes que alguém vai até Jesus, essa história vira boa notícia. Vira boa nova, vira bem-aventurança. Ela vai até Jesus e vira evangelho. Ir até Jesus é viver a boa nova. E é por isso, e eu tenho que te dizer isso, que você precisa se levantar. Mesmo com o coração pesado, mesmo com o coração ferido, mesmo com o coração sangrando, se levanta e vai. Vai ao encontro do mestre. Você não precisa estar forte. Você só precisa ir. Ficar sentado quando a boa notícia se aproxima é loucura. Mas olhe mais uma vez para Marta. Perceba que ela não apenas caminha até Jesus, ela fala. E o que sai da boca dela revela o coração de um crente que está sangrando. Um coração de um crente, mas que está doendo. Olha o versículo 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é muito sincero, isso é muito verdadeiro. Aqui não tem brincadeira, aqui não tem falsidade. Mas a segunda parte é tão verdadeira quanto a primeira. Mas eu sei que mesmo agora, depois de 4 dias, mesmo com o corpo em decomposição, mesmo a gente entendendo que o espírito foi embora, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. É interessantíssimo que a fé ferida, a fé que sangra, ainda pode crer no milagre. E isso é fabuloso, porque às vezes a gente espera a fé perfeita, às vezes a gente espera a fé poderosa, aquela fé imbatível que bate no peito. Não, a gente não precisa esperar isso. A fé ferida ainda pode ver o milagre. Não só esperar, ver. Olha como ela começa falando com Jesus. Ela fala: se estivesse aqui. E aqui é uma mistura de lamento, de dor, de fé incompleta, de inadequação. Marta é muito parecida comigo e contigo. Ela se comporta como um ser humano comum. Ela não está negando o poder de Jesus. Mas parece que ela restringe o poder de Jesus no passado. Se estivesse aqui. A gente às vezes não faz exatamente isso, não é exatamente igual. A gente diz: por que o Senhor só fez no passado? Por que o Senhor não faz de novo?
Ah, Senhor, se eu vivesse naquela época, certamente o Senhor faria. A gente cai na esparrela, né? A gente cai na armadilha, a gente cai na arapuca de achar que Deus está restrito ao passado. Lembre-se, meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda, ele não muda. Mas ela diz sei, mas agora sei. Ela sai do lamento e da imperfeição e mostra que o núcleo da fé dela, a profundeza da fé que ela tem, está intacta, mesmo na dor. E essa é a grande verdade do crente. Quando dói, a gente chora, a gente mostra as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas incompletudes, as nossas inadequações, a gente mostra, mas a gente não pode acreditar que a nossa fé foi abalada, porque lá no núcleo dela, lá no centro dela, ela permanece intacta, a gente ainda acredita, a gente ainda diz, mesmo agora, e é isso que ela diz, mesmo agora. Marta não tem certeza que Jesus vai fazer isso ou aquilo, ela não tem, e a gente deve entender isso no texto, ela não conhece o texto no final, a gente conhece. Ela está vivendo tudo isso, ela não tem certeza de nada, mas ela tem clareza de que Jesus pode fazer tudo. Você não precisa ter certeza do amanhã, você só precisa acreditar que Ele ainda tem poder de fazer tudo. Você não precisa compreender os detalhes, não precisa. Eu já disse isso 3 vezes, eu vou dizer a 4ª. A fé verdadeira pode sangrar, pode se lamentar, pode se abalar, mas ela jamais será destruída. Marta aqui chega perto de Jesus com os olhos inchados, talvez com a voz muito embargada. E nesse lamento, se o Senhor estivesse aqui, é tão sentimental, é tão poderoso, tem saudade, tem dor, tem dúvida, tem lamento, tem inquietação. Mas ainda tem a autoridade. Mestre, bem sei que tudo podes. Mestre, eu sei que agora. Mestre, eu sei que até agora, até neste momento. E aqui, algo precisa ficar nítido diante dos nossos olhos. A fé que é capaz de dizer até agora é infinitamente mais poderosa do que aquela que disse já passou. Eu vou repetir. A fé que diz, eu sei que até agora o Senhor pode fazer, é mais poderosa do que a dor, do que a fé, do que a religião de todos aqueles que dizem já passou. Nenhuma dor que você viveu será mais poderosa do que a certeza de que Jesus, mesmo agora, pode fazer tudo diferente. Marta não tem nenhuma explicação, e aí você deve entender isso de forma muito pessoal. A fé verdadeira não precisa de explicação nenhuma. Para de pedir explicação, para. Ela não pergunta para Jesus, por que o Senhor não chegou? Onde o Senhor estava? 4 dias, por que o Senhor me esqueceu? Não, ela não quer explicação nenhuma. Ela não quer explicação alguma. Ela simplesmente diz, que bom que você chegou, porque eu sei que até agora o Senhor pode fazer. E aqui, eu tenho uma fala muito direta para você que abandonou a oração, para você que abandonou a crença, para você que deixou de pedir a Deus porque acha que o tempo já passou, para você que acha que o céu está fechado para você. Meu irmão, o céu não está fechado, o tempo ainda não passou, e mesmo que tenha sangrado até agora, ainda hoje, ainda agora, mas eu sei que até neste momento,
O Senhor é poderoso para fazer muito mais. Creia que o céu continua aberto, que o tempo de Deus para você não se findou e que Ele ainda pode atender o seu clamor, mesmo que o seu clamor venha de um peito desesperado. Diante da dor sincera de Marta, Jesus não dá explicação, e aí é mais fabuloso ainda. Você que consola outras pessoas na dor, quanto mais você explica, pior fica. Diante da dor dessa mulher, Jesus faz uma promessa. Só uma promessa. E como sempre, as promessas de Jesus são muito maiores do que nós somos capazes de compreender. Olha o versículo de número 23. Declarou-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Que resposta é essa, meu Deus do céu? Jesus não explica. Jesus não diz, eu demorei por causa disso, por causa daquilo. Agora nós vamos fazer esse tipo de coisa. Faz parte de um plano cósmico. Ele simplesmente faz uma promessa. E quando a promessa é dita, ela não precisa ser compreendida. Jesus vai dizer, ele há de ressurgir. E é claro que aqui ele está falando do futuro. Mas tem uma dupla dimensão no caso de Lázaro. Qual é a dupla dimensão? Bom, a primeira é escatológica, no fim dos tempos, no escatom, na consumação de todas as coisas. Ele há de ressurgir na volta de Jesus. Ele há de ressurgir ressuscitando dentre os mortos. Tudo bem? Está aqui no texto. Mas há um outro ponto imediato. O milagre que está por vir. E ninguém é capaz de interpretar a promessa de Cristo de forma cabal. Porque a promessa de Jesus é sempre maior do que a nossa interpretação limitada. Marta, inclusive, vai ouvir como declaração doutrinária isso. Ela vai entender, entendi a doutrina, entendi a teologia. Entendi exatamente aqui os pontos que o Senhor está elencando. Mas Jesus não está fazendo teologia aqui. Jesus está fazendo uma declaração profética, presente, pessoal, imediata. Essa é a maior dor que o pecado nos gerou, sabe? E que dor é essa? Que a gente não é mais capaz de ouvir o poder da palavra de Deus. Deus fala com mais poder do que nossa natureza é capaz de interpretar. Jesus vai anunciar uma profecia. Ele não está aqui dando aquele clichê fúnebre, sabe? Ele está em paz, um dia nos veremos, descansou, fechou os olhos, fez muito bem. Jesus não está com aquele clichê pronto. E meus irmãos, você que tem a missão, a vocação de consolar pessoas enlutadas no hospital, você que frequenta velórios, você que tem esse ministério, e eu sei que alguns irmãos aqui da igreja têm esse ministério. Pelo amor de Deus, abandona os clichês. Abandona os clichês, aprenda com Jesus. Aponta para uma promessa. Aponta para a vida eterna. Aponta para a glória de Deus. Não diga coisas, fechou os olhos, descansou, que bom. Não. Mostra a teologia encarnada. Mostra que Deus está prestes a romper o tempo dos homens e mudar todas as coisas. Mostra que Jesus está vivo e anda no nosso meio. Mostra que a ressurreição e a vida é verdadeira. A gente está tão acostumado a ouvir consolo de vozes mortas. A gente está tão acostumado a ter o ouvido treinado nos funerais ou nesse ofício fúnebre que é a vida do lado de cá do pecado, que nós esquecemos que ele venceu a morte e ele fala como quem vence a morte todos os dias. Que suas palavras carreguem vida e vida em abundância e não só doutrina morta.
E que Deus não seja só uma teoria para você, seja verdadeiro. E que você possa ensinar esse Deus verdadeiro para quem chora, para quem sofre, porque talvez você tenha na sua família gente que hoje está sofrendo. Leve Cristo ressurreto e redivivo. Mas volte para o texto. Agora Jesus vai além da promessa. Ele não vai só apontar o futuro, ele vai se revelar. Aqui agora nesse texto a doutrina vira carne. A esperança se torna pessoa. Tudo se materializa diante dos olhos de Marta. Olha o versículo 24 e 26. Marta responde à teologia de Jesus. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta era uma excelente aluna de escola dominical. E ela responde doutrinariamente. Está tudo certo. Mas Jesus vai encarnar a fé. Jesus vai encarnar a ressurreição. Ele vai olhar para ela e vai dizer: eu sou a ressurreição. Marta, eu não estou falando de teologia futura, eu não estou falando de escatom. Marta, eu não estou falando de nada do porvir. Eu não estou falando de Bíblia. Eu estou falando da vida. Eu estou falando de quem eu sou, de quem Deus é. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí aquele desdobramento dessa verdade é fabuloso. Aquele que acredita em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive crendo em mim, não morrerá para sempre. Aquele que crê em mim, se morrer, vive. Aquele que vive crendo, não morre. Aí ele olha para ela e pergunta: você acredita nisso, filha? É fabuloso isso. Ele olha para ela e fala: crê nisso? Você acredita nisso que eu estou dizendo? Marta vem com a teologia sobre a ressurreição futura e Jesus transcende. Jesus começa com ego eimi, eu sou. E eu sou é um eco da sarça ardendo, é um eco de Êxodo 3,14, é um eco de 2000 anos atrás. Não é mais uma sarça que está em chamas, é um homem. E esse homem diz: eu sou. Marta, eu sou. Mas ele completa: eu sou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é só o agente da ressurreição. Ele não é só o mensageiro da ressurreição. Ele não é só o portador da ressurreição. Ele é a origem da vida. Ele é a origem da vida. Ele é a origem da ressurreição. Ele é a essência da vida. Ele é a garantia. E aí a sabedoria do alto, encarnada, que é fabulosa. Eu gosto demais das palavras, e quando eu vejo essa dança de palavras, eu acho isso lindo. Jesus vai pegar os dois verbos morrer e viver, e vai fazer uma brincadeira. Quem morre, vive. Quem vive, não morre. É lindo isso. Quem morre em Cristo vive para sempre. Quem vive em Cristo jamais morre. Ele fala do futuro, mas fala do presente. Entenda isso. Quem morre em Cristo ressuscitará no futuro. E todos aqueles que vivem em Cristo não morrerão, porque mesmo se sua carne deitar e repousar, seu espírito ascenderá imediatamente na presença de Deus. A ressurreição, meus irmãos, não é um mero evento para aguardar. A ressurreição é uma pessoa que eu e você devemos conhecer. A ressurreição é uma pessoa, não é uma coisa. E essa pessoa invade o nosso tempo. Ele chuta a porta do nosso tempo.
Ele rasga a dimensão do nosso tempo. Marta cita o catecismo, diz da teologia, mas ela nem tinha entendido que o túmulo de Lázaro já estava tremendo para cuspi-lo para fora, porque a vida já tinha se apresentado naquele local. Ela, cheia de teologia, não foi capaz de ouvir as paredes daquele sepulcro rangendo. Ele disse para Marta: você está esperando uma coisa lá na frente, filha. Mas o que você mais quer está aqui. A vida chegou. Eu estou aqui. Crê nisso. Por que ele pergunta crê nisso? Ora, meus irmãos, porque ele não veio só ressuscitar Lázaro. Ele veio ressuscitar a fé de Marta. Ele está fazendo essa mulher viver de novo. Ele está colocando essa mulher de pé. Ele está colocando ela para andar para sempre. E não foi a fé dela, nem a de ninguém que trouxe Cristo. A gente confunde isso, né? A gente acha que a nossa fé traz ele. Ah, que bobagem! É sempre Cristo que traz a fé de volta. É sempre Cristo que reacende a nossa fé. Ele é a ressurreição e a vida. E eu gostaria tanto que a gente saísse desse culto, nunca mais se relacionando com Jesus como doutrina, mas se relacionando com Jesus como presença viva. Eu sou a ressurreição e a vida. Que a gente saia daqui de mãos dadas com a vida. Como é que essa história termina? Bom, quando a revelação é feita, quando a vida se materializa, quando a ressurreição se encarna, Marta não hesita. Ela não precisa mais de explicações, ela não precisa de mais nada. Ela crê e ela confessa. E o que ela confessa ecoa até hoje em cada coração que se rende mais uma vez a Jesus, que é a ressurreição e a vida. Olha o que diz o versículo 27. É quase uma continência assim, sabe? Sim, Senhor, ela diz. Ela olha e fala: sim, sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Todas as vezes que a gente lê esse texto, reacende no nosso coração a certeza de que Cristo é a ressurreição e a vida. Ela está dizendo: eu tenho crido, essa tem sido minha crença dia após dia. Ela vai repetir a confissão de Pedro. Respondeu Simão Pedro lá em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui ela diz a mesma coisa, mas tem uma diferença. Aqui ela diz isso em pleno luto, sem ter visto milagre algum. Isso é fabuloso, porque ela ainda não viu milagre nenhum. E ela apenas crê. Ela crê em quem ele é, ela crê na sua missão, ela crê que ele é o Cristo, ela crê que ele é o Filho de Deus. E essa é a fé que eu e você devemos buscar. A fé que confessa antes do milagre. E essa fé que confessa antes do milagre é aquela que honra o Cordeiro de Deus, mas que também reconhece o leão da tribo de Judá. A fé que confessa antes do milagre, sabe que está diante do leão. E quando a gente faz isso, Cristo recebe a maior glória. E veja bem, a maior glória de Cristo não está na tumba aberta. A maior glória de Cristo sempre estará na boca que o confessa. Tu és o meu Senhor e Salvador. Sempre. A maior glória de Cristo está na boca daquele que o confessa.
Marta. A Marta que correu para Jesus, a Marta que chorou com Jesus, a Marta que hesitou diante de Jesus, agora confessa: Tu és o Salvador, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Quem dera Deus nos ajude a confessar Cristo no luto, na dor, no sofrimento. Confessar Cristo enquanto a gente sangra é mais glorioso do que louvá-lo na vitória. Saia daqui com essa frase. Confessar Cristo enquanto sangra é mais glorioso do que louvá-lo na vitória. Ah, meus irmãos, Jesus é digno da nossa confiança. Jesus é digno da nossa confiança mesmo quando dói. Jesus é digno da nossa confissão mesmo quando sangra. E quando a gente olha para essa história, a gente não pode ver só a história de Marta. Como eu comecei, eu disse que essa é a história de todo crente. De todo crente que já enfrentou o silêncio de Deus, mas que continua e que continuou a confessar o nome de Jesus, mesmo com os olhos marejados e o coração em fé. Eu concluo meu sermão dizendo que quando Cristo chega, a esperança se levanta. Jesus não chegou no primeiro dia, não chegou no segundo, não chegou no terceiro, ele chegou só no quarto dia. No quarto dia, quando o corpo já cheirava mal. No quarto dia, quando a esperança já estava enlutada. No quarto dia, quando a fé já se expressava mais parecida com saudade do que com certeza, se o Senhor estivesse aqui. Mas ele chegou. E quando ele chegou, e quando ele chega, ele não traz fórmulas, clichês, frases prontas. Não. Ele traz revelação. Ele não disse para ela: espera mais um pouquinho que já já eu vou ressuscitá-la. Ele podia ter dito isso: eu vou ressuscitar Lázaro. Espera um pouquinho aí, filha. Está apressada demais. Me dá mais 2 páginas. Me dá mais 10 versículos. Me dá mais algumas linhas. Eu já vou ressuscitá-lo. Não. Ele não diz nada disso. Ele diz: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não aponta para o fim dos tempos. Ele se apresenta como a solução para a morte. E o que aconteceu? Eu não tenho medo de dar spoiler bíblico, você conhece o texto. O que aconteceu é que a casa de Marta e de Maria se tornou num lugar de festa. Mas esse lugar não se tornou num lugar de festa porque a dor foi embora. Não, por enquanto a dor ainda está lá. Ela se tornou um lugar de festa porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Porque Cristo se revelou. A história dela ainda não mudou, mas a festa já aconteceu. Porque Betânia se transformou num lugar de glória. O que eu quero te dizer é que hoje, dia de hoje, que dia é hoje? Dia 25 de maio, hoje, 25 de maio de 2025, Ele continua visitando as Betânias dos nossos dias. Ele continua entrando no nosso jardim das aflições. E ainda que seja no 4º dia da sua vida, quando tudo já cheira mal, quando ninguém acredita mais, quando a religião não tem mais o que falar, quando a alma está cansada, Ele ainda vem, e quando Ele vem, algo de novo acontece. Quando Ele vem, algo se transforma. Quando Ele vem, espere para ter a vida transformada para todo sempre. Eu termino com uma frase. A esperança do cristão jamais foi a volta do que se foi. A esperança do cristão é uma presença viva de quem nunca deixou de ser, de quem nunca foi para lugar nenhum. Pelo contrário, a esperança do cristão permanece conosco para todo sempre. E se seus dias são de dor,
se seus dias são de luto, peça a Deus te fazer um pouquinho mais sensível. Que você vai olhar para o lado e vai perceber que o Nazareno ali está, de pé e pronto para te ajudar. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, me ajuda e ajude os meus irmãos também a abandonarmos essa fé hiperracional que acredita que a ressurreição e a vida são meras palavras e não profunda realidade. Eu não quero mais me relacionar com a ressurreição como um evento futuro. Eu não quero mais me relacionar com a vida como um efeito do porvir. Eu quero me relacionar com a ressurreição e a vida como uma pessoa de verdade, de carne e osso. E Jesus é a ressurreição e a vida de carne e osso, encarnado. A vida se encarnou, a ressurreição se encarnou. E por que eu quero me relacionar com Jesus assim? Porque eu estou cansado de entrar no meu jardim das aflições e achar que Cristo me abandonou. Eu estou cansado de sentir o cheiro da morte e ouvir o eco do sepulcro e não ter os olhos abertos para a presença viva e que é capaz de ressuscitar família, sonho, emprego, empresa, filhos, netos, casamentos. É capaz de ressuscitar tudo. Eu não quero mais ir atrás dos pranteadores profissionais, dos religiosos secos, e ignorar que a ressurreição e a vida está de mãos dadas comigo. Eu quero tanto, a partir de hoje, em meio às lágrimas e às dores, olhar para o lado e dar de cara com o Nazareno. Ressurreto, redivivo e pronto para me ressuscitar. Eu quero acreditar na ressurreição agora. Eu quero acreditar na vida agora. E quero que meus irmãos acreditem nisso também. Eu quero que meus irmãos vivam a experiência de Jesus vivo. E ao viver a experiência de Jesus vivo, eles têm uma vida transformada como foi a vida de Marta, de Maria, de Lázaro e de tantos outros, de Pedro, de Tiago, de João, de tantos, de Paulo, de Barnabé, de Filipe, de Silas. Que a nossa vida seja como dos primeiros cristãos, que deram de cara com o Cristo vivo e passaram a acreditar de fato que Ele é a ressurreição e a vida. Nosso primeiro louvor foi Jesus em Tua presença. E nós cantamos, nós lemos que na presença de Jesus Ele nos revela o caminho da vida. À destra dele a felicidade e delícias perpétuas. Nós lemos isso e nós cantamos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face, Tua graça. Nos rendemos a Ti. Pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós. Nós cantamos isso. Que a partir de hoje a gente passe a viver.
É só isso. E é tudo isso. Muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por esse texto. Tem texto que, quando a gente prega, parece que Deus está com a gente, falando, escrevendo, tecendo a nossa alma. E esse foi um desses textos. Obrigado por ter me dado a oportunidade de pregar algo assim. Eu te louvo e te bendigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.